Questão sobre normas de circulação. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente. Quando vem esses 3 pontinhos é porque ele quer que você complete com uma das alternativas. Esse condutor de veículo automotor aqui está agindo corretamente ao ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos ou cruzamentos. Olha, ultrapassar dentro de cruzamento ou em cima de viaduto nem pode, né? Mas aqui ainda tem uma casca de banana. Essa palavra qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que são cascas de banana. E eu ensino que quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E essa aqui é errada, né? O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente ao dar preferência de passagem ao veículo que vier da esquerda num cruzamento não sinalizado? Olha, se o cruzamento não tem sinalização, está dizendo aqui que ele é não sinalizado, não tem placa de parada nem de dê a preferência. A gente tem que aplicar a preferência, não é? Que é o que está dizendo aqui, aplicar a preferência. E a preferência, a gente dá a preferência para quem vem pela direita ou pela esquerda? Quem vem da direita, não é? Aqui está falando esquerda. Está errado, né? Então já eliminei ela. Vamos de novo. O condutor de veículo, presta atenção. Quando vem esses 3 pontinhos assim, você vai ler a pergunta e já emendar com a alternativa aqui. Toda vez que você for ler a alternativa, não lê a alternativa separada, não. Lê a pergunta já emendando com a alternativa para ver se faz sentido, tá? Na A e na B eu fiz isso, vou fazer de novo na C, vamos ver. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente ao dar preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança, na faixa do pedestre, onde não existir sinal luminoso. Tá certinho aqui, se o pedestre está na faixa de segurança, que é a faixa dele, eu tenho que dar preferência para ele, certo? Onde não existir sinal luminoso. Por quê? Porque às vezes tem o semáforo e ele está verde para o carro, para o automóvel. Aí, se isso acontecer, o pedestre não tem preferência, não. Aí é o carro que vai passar. Porque tem um momento certo ali que o carro passa e tem um momento que o carro para e o pedestre atravessa. Que por isso que tem um sinal verde, vermelho e amarelo, não é? Então, se não existe sinal luminoso para controlar, não tem semáforo ali. Mas tem a faixa de pedestre e o pedestre que quer atravessar, dá preferência para ele, tá? Porque não tem o sinal ali para controlar quando é que você tem que parar, quando é que você tem que esperar. Aí vai da sua conduta como motorista. Pessoal, estou vendo que o pedestre quer atravessar, vou esperar, porque ele vai atravessar na faixa de pedestre. Essa aqui está certinha. Vamos deixá-la aqui, vamos ver a última agora, hein? O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente ao ultrapassar pela contramão os veículos parados em fila junto aos sinais luminosos. Sinal luminoso é o semáforo. Os veículos são todos parados no semáforo e aí você entra ultrapassando todo mundo ali pela contramão. Vai parar lá na frente, sem infração de trânsito. Não pode não, é errado. Letra C mesmo, a resposta. Infrações e penalidades. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração natureza o quê? Aí nós vamos analisar o risco e vamos analisar o perigo, né? Direto à vida, a segurança ou a vida, risco direto, perigo direto à segurança à vida. Esse risco, ele é alto, ele é médio ou ele é pequeno? Pequeno, ele é baixo, leve, o que você acha? Sem cinto de segurança, gente, não dá para falar que é pequeno, né? É um risco no mínimo médio para alto. Oferece risco direto à segurança? Sim. À vida? Nem tanto. Direto à segurança, porque no caso de colisão, você vai, sem cinto, você vai rachar a cara no painel ali no volante. Então, cara, leve e médio não tem como, né? Porque aqui, cinto de segurança, proteção sua, dos ocupantes, coisa e tal, não iria. Se eu tivesse que chutar aqui, eu iria de grave ou gravíssima. Eu vejo como um risco de médio para alto, mas não vejo como um risco direto à segurança ou à vida, não. Até porque tem muita gente que dirige sem cinto, não acontecendo o acidente, não vai ter nada com ele, né?
Diferente se avançar um sinal vermelho de semáforo, onde o risco de acontecer um acidente é muito grande, né? Então, aqui eu iria de grave e a resposta é grave. Cinto de segurança é grave, tá? Tanto para o condutor como para o passageiro, não importa. Qualquer um que estiver sem usar o cinto é grave. Infrações e penalidades. O condutor que estiver com a sua carteira nacional de habilitação, sua CNH, cassada e for encontrado dirigindo, será punido com o quê, hein? Cassada é diferente de suspensa. Suspensa é quando o camarada acumula pontos ali, chegou a 20, 30 pontos, aí o Detran abre um processo e dá essa carteira para cá, recolhe ela e fala assim, você vai ter que ficar tantos meses sem poder dirigir. Isso é suspensão. Depois desses tantos meses, ele devolve a habilitação da pessoa e a pessoa está habilitada normalmente. Agora, quando a habilitação é cassada, o Detran não devolve mais não. Opa, me dá essa habilitação para cá que você fez uma besteira muito grande aqui. Ela foi cassada, nunca mais você vai ver. Você tem que esperar ali 2 anos, fica de molho 2 anos, para depois ir lá e pedir o Detran. E agora, Detran, eu posso tirar outra habilitação? Porque aquela ele não te devolve mais não. Sacou? Aí imagina, esse cara estava com a habilitação cassada. Ele respondeu um processo e o Detran determinou, a sua habilitação foi cassada. Pode entregar a sua habilitação para cá. Só que esse processo aconteceu sem ele nem saber, porque o Detran notificava ele, mandava as cartas pelo correio e ele não sabia. E foi pego, depois dirigindo, já com a habilitação cassada. O que vai acontecer com ele? Multa 3 vezes. Todas falam multa 3 vezes. Multa 3 vezes, multa 3 vezes, multa 3 vezes. Então eu já sei que vai dar uma multa gravíssima vezes 3. 3 vezes o valor da multa aí. Só que fala multa 3 vezes mais alguma coisa. Vamos ver. Multa 3 vezes, retenção da CNH. Não existe retenção de CNH. A CNH, o máximo que vai acontecer com ela é ser recolhida ou cassada, né? A suspensão, inclusive, ela acontece sobre o direito de dirigir, não é nem sobre a habilitação. Então, retenção de CNH não existe. A apreensão de veículo também não existe desde 2015. Hoje em dia, com veículo só existe a remoção, que é o guincho, né? Ou a retenção. Guarda isso, hein, gente. A apreensão de veículo não existe mais, desde 2015. Essa letra A tá fora, né? Multa 3 vezes, beleza. Apreensão da CNH. Nunca existiu apreensão de CNH. Nunca. Com a CNH vai acontecer o recolhimento, tá? Ou a cassação. Agora, a apreensão. Tudo que aparecer apreensão na sua prova, já corre. Apreensão de veículo não existe mais e apreensão de CNH nunca existiu. Tá bom? Então já eliminei. Multa 3 vezes. Recolhimento da CNH. Agora sim, a CNH pode ser recolhida. E retenção do veículo. Agora sim. Agora faz sentido. Esse veículo vai ser retido. Vai ter que ser, né? Porque o policial parou o camarada, foi ver a habilitação dele caçada. Ele não tem habilitação mais. Vai deixar ele sair dele com o veículo dirigindo? Não tem como. Só esse veículo fica aqui até você arranjar alguém habilitado para tirar. O veículo tem que ficar retido. Então aqui está tudo certinho. Vamos ver. Multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir. Cara, suspender o direito de dirigir. A pessoa que não tem habilitação, porque a habilitação dela foi cassada, ela tem direito de dirigir? Não tem. Como é que vai suspender um direito que ela não tem? Essa aqui não faz sentido, né, gente? Sobrou pra gente a letra C mesmo. Tá vendo? Essas questões de infrações parecem difíceis, mas conforme você começa a entender aquilo ali e aprende a analisar as questões, observando aqui as palavrinhas, igual eu fiz, riscando, acaba que dá para responder de boa, tá? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. Indique o significado exato da placa R20, que é essa placa aqui. O Detran quer o significado exato, hein? Proibido acionar buzina? Eu estou vendo aqui um desenho de algo que parece uma buzina, né? Não parece uma buzina de carro, não parece que as cornetas, né? Mas simbolizando uma buzina. Olha a letra B. Proibido buzinar? Ih, rapaz, e agora? Proibido acionar buzina e proibido buzinar, no sentido de contexto, é a mesma coisa. Mas o Detran quer o significado
Exato, exatamente do jeito que está lá no seu livrinho. E aí? Proibido sinalização sonora ou proibido acionar buzina ou sinal sonoro? Na dúvida, usa as técnicas que a gente ensina no curso. Qual técnica que dá para aplicar aqui? A técnica do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Qual que é a maior zona? Ah, essa aqui. Vou chutar nessa, então, usando a técnica do elefantinho. Porque eu achei que é tudo parecido. Vou na do elefantinho. Usou e acertou. Realmente, o significado dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Questão aí sobre processo de habilitação. Ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cabe, dentre outras, a atribuição de... Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, né? Porque a pessoa, quando bate o olho num negócio desse, que fica louca. Primeira coisa, aqui fala órgão ou entidade, porque pode ser um órgão, pode ser uma entidade. Não cabe a você entender agora a diferença de órgão para entidade, tá? Imagine que seja um órgão público, tudo órgão público. Se você riscar aqui, ó, a parte da entidade, ó, risca isso aqui e lê, vai dar na mesma para você o entendimento. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, aqui ainda fala ou do Distrito Federal, porque existe Brasília, né, que é o Distrito Federal, e ele não é um Estado. Então ele precisa ser compreendido nisso aí. Mas põe só porque tem que dizer, porque está na lei. Porque se você ler sem isso também, ó, toda vez que cair assim, ou do Distrito Federal, se você riscar isso também, não muda nada. Vamos ler agora de novo, ó. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, cabe, dentre outras, a função, a atribuição é função. A função de fazer o quê? Então vamos lá, quem que é esse órgão executivo de trânsito do Estado? O Brasil tem 27 unidades federativas, são 26 estados mais o Distrito Federal. Em 26 unidades federativas, esse órgão executivo de trânsito do Estado chama-se DETRAN. Mas Minas Gerais, o diferentão, mudou o nome, não colocou DETRAN não, era DETRAN, mudou, agora colocou CET. CET. Então, se cair DETRAN ou CET, você já sabe, está falando aqui do órgão executivo de trânsito do Estado. Você que é de Minas Gerais, tá? Se é de qualquer outro lugar do Brasil, é DETRAN que vai cair mesmo. Beleza? Então, esse DETRAN, ele vai fazer várias coisas, que aqui fala, ó, dentre outras, ele faz várias coisas. Cabe a ele ainda a função de criar modificações na legislação de trânsito? Absolutamente não, gente. Legislação de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro. Só quem muda o Código de Trânsito Brasileiro é o Poder Legislativo Federal, Câmara Federal de Deputados e Senado Federal, então os senadores. Eles são o Poder Legislativo. Eles é que vão criar essas leis que vão alterar o Código de Trânsito Brasileiro. DETRAN não. Tá? O DETRAN só cumpre as leis. Então aqui está fora. Então, cabe ao DETRAN expedir a Carteira Nacional de Habilitação? Sim, é o DETRAN quem vai emitir a sua habilitação para te entregar. É o DETRAN, o órgão executivo de trânsito do Estado. Então, vai ser essa a resposta, certamente, né? Estabelecer os modelos das placas de veículos? Não. Estabelecer modelo de placa é por meio de resolução. E resolução quem publica é o Conselho Nacional de Trânsito. Tudo que referir a norma ou lei só cabe em âmbito federal. Não existe norma e lei estadual, tá, gente? Tá bom? Perceba que o DETRAN é um órgão do Estado. Como é que pode o DETRAN do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de São Paulo, por exemplo, estabelecer os modelos de placas que vão ser utilizados no Brasil inteiro? Não faz sentido, né? O máximo que poderia seria o DETRAN de Minas estabelecer os modelos das placas daqui de Minas Gerais. Mas se isso acontecesse, cada estado ia ter placa num modelo diferente e ia virar uma bagunça. Então não tem como, tem que ser nacional. Os modelos de placa elas têm regulamentação nacional. E nacional, meu amigo, não pode ser órgão do Estado. Tá? Então, sem chance. Regulamentar o serviço de veículos. Nem falou que tipo de serviço, né? Também não. Essa regulamentação tem que ser que valha para o Brasil inteiro. Não tem como regulamentar só dentro do Estado. Está fora. Letra B de bola, a resposta. Processo de habilitação
E a questão diz o seguinte: após aprovação no exame teórico técnico, professor, que exame é esse? É o de legislação. É a provinha escrita que você faz. Será expedido ou expedida, porque tem um A aqui que pode servir para o ou a, ao candidato. Perceba que aqui ainda não é um condutor, ele é um candidato, ele passou só na legislação por enquanto. Qual que é a próxima etapa depois que ele passa na legislação? Depois da legislação ele vai para direção, exame de direção. Então ele vai receber uma permissão para dirigir, uma CNH? Não vai, porque ele ainda não é condutor, ele é só candidato. Ó. PPD é permissão para dirigir, habilitação provisória. CNH é Carteira Nacional de Habilitação, é a definitiva. Esse camarada passou no teórico aqui, ele não vai receber nem PPD nem CNH, já vou eliminar isso de uma vez, tá? Sobrou aqui o CRLV e a LADV. CRLV é documento de veículo, tá? De veículo. Ó. Esse L aqui é de licenciamento. Isso é o licenciamento anual do veículo. Quando a polícia te para é para fiscalizar isso, tá bom? É isso aqui que você vai receber? Depois você passa na prova de escrita ali, de legislação? Não. Você vai receber esse documento aqui, ó, a LADV, que significa Licença para Aprendizagem de Direção Veicular. Esse D aqui é de direção, que é exatamente o que eu vou precisar fazer agora, não é? Direção. Eu passei na legislação e agora quero treinar a direção. Para eu treinar a direção, eu preciso desse documento. Licença para aprendizagem, ou de aprendizagem, de direção veicular, letra B de bola. E algumas questões, ao invés de colocar só assim, passou no teórico técnico, coloca assim, já passou no exame, na avaliação médica, psicológica e teórico-técnica. Aí ele vai receber a licença. Eu acho desnecessário falar que passou na avaliação médica e psicológica, porque você não faz a legislação sem já ter passado pelo médico e psicológico. O médico e psicológico é a primeira etapa, né, de exames. Passou ali, você vai para teórica, que é a legislação. Depois você vai para a direção, que é a terceira e última etapa. Então, desnecessário. Mas algumas questões colocam, né? Antes do teórico, que coloca exame médico, psicológico e teórico técnico. Você vai entender da mesma forma que ele precisa agora da LADV para treinar a direção. B de bola. Processo de habilitação. A Senatran está vinculada. A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. O normativo cria norma. Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C. Beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa. Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem? Ao CONTRAN? Não. Ao Ministério da Defesa? É a um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas? Não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculadas ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o Ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito. Normas de circulação é o tema dessa questão e ela diz o seguinte, marque a alternativa que completa a questão. E ela já começa com um espaço aqui a ser preenchido por uma das alternativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a alternativa A e depois vou continuar, como se ela tivesse escrita aqui nessa alternativa. Pega essa alternativa A aqui, ó. Imagina que ela está escrita aqui nesse espaço. Aí eu vou ler ela, ó. Motocicletas de até 120 cilindradas são proibidos de circular nas vias de trânsito rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa. Não é proibido. Motocicleta, automóvel, pode andar em via de trânsito rápido. Então, isso aqui está errado. Veículos de 2 ou 3 rodas, cujo motor não exceda 50 cilindradas, essa aqui é a cinquentinha, né? É o ciclomotor. São proibidos de circular nas vias de trânsito rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento própria. É isso aí. Exatamente.
essas cinquentinhas, esses ciclomotores, justamente por eles não terem muita potência de motor, não conseguem desenvolver mais do que 50 km por hora, para eles andar numa via de trânsito rápido é perigoso, muito perigoso. E são veículos pequenos, leves, qualquer esbarrãozinho, às vezes até o vento da frente de um ônibus que vier ali já derruba ele. Então não pode, a menos que tenha uma faixa própria para ele, uma faixa exclusiva para ele circular, ou então se tiver acostamento. Se tiver acostamento, essa cinquentinha, esse ciclomotor pode transitar pelo acostamento. Isso tanto de via de trânsito rápido quanto de rodovia, tá? O ciclomotor não pode andar nem na rodovia e nem na via de trânsito rápido. Só lembrando que via de trânsito rápido é uma via onde o trânsito flui mais rápido, porém ela é uma via urbana. E a rodovia também, o trânsito flui mais rápido, só que ela é uma via rural, tá bom? Então está aqui a resposta: veículo de 2 ou 3 rodas cujo motor não exceda 50 cilindradas, que é o ciclomotor, a cinquentinha, não pode andar em via de trânsito rápido, a não ser que tiver acostamento ou faixa, porque ele vai andar ali no acostamento ou na faixa própria. Achei, letra B de bola. O qualquer aqui é casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance de ser errada. Motocicletas acima de 120 cilindradas, se até 120 cilindradas já podia, imagina acima de 120, são motocicletas mais potentes. É claro que vai poder, né? Então, letra B de bola, a resposta dessa questão aí. Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então, quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, ó, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora, ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem 3 tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom?
Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E de aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência.